Oi, oi, gente! Vamos começar o primeiro episódio do Self Care Podcast. Aqui a gente entende autocuidado como estratégia e eu sou a host Caroline Rosa. No episódio de hoje, o tema é nutrição inteligente e construção de marca. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui o Giovanni Sodré, que é nutricionista, mestre em nutrição e alimentos e proprietário da Old School desde 2018. Giovanni, seja bem-vindo ao Self Care Podcast. Oi, Carol, tudo bem? Primeiro, agradecer, né, o convite, que quando tu me convidou, foi a primeira coisa que tu notou, né? Vamos, porque ainda mais falar de nutrição, falar de empreendedorismo, falar de criação de marca, que é algo que a gente trabalha no nosso dia a dia, querendo ou não, o consultório é isso durante todo o tempo. E com certeza vai ser uma conversa muito produtiva, que a gente vai fazer da melhor forma possível. Perfeito. Sim, quando eu convidei, né, o Giovanni, eu estava pensando em vender a ideia do podcast, porque como é o primeiro, né, ele não sabia muito bem como é que a gente ia introduzir os temas, e o que eu mais gostei foi que ele topou na hora, então não tive nem que me preocupar com a explicação do podcast. Mas vamos explicar para vocês, né, o podcast ele vai vir com o objetivo de trazer profissionais da área da saúde que de alguma forma empreenderam, que de alguma forma conseguiram observar que ficar somente no consultório não era interessante. E por isso, né, vamos falar então sobre essa nutrição inteligente que foi o complemento que tu deu para tua marca. Conta um pouquinho pra gente o que seria essa nutrição inteligente, por que tu escolheu isso? Até conversei contigo antes, né, se era mais ou menos aquilo que eu estava pensando ou se tem algum outro motivo para tu colocar isso como complemento da marca. Então, o nome já vem realmente de old school, vem de velha escola, né? De trabalhar o contexto da nutrição como uma coisa básica, que nos tempos que a gente vive hoje, as pessoas acabam tentando dificultar o processo com algo novo, com algo diferente, mas acabam não olhando lá para nossa base, que é realmente comer o arroz, o feijão, fazer algo simples que entre na rotina de qualquer pessoa. A nutrição inteligente vem nesse mesmo contexto que tu pensou, realmente ser algo inteligente não só para o cliente, né, para o nosso paciente, mas também para o nutricionista, de conseguir olhar a nutrição como uma empresa e não ficar refém apenas do consultório, né? Não ficar refém apenas da hora de trabalho, que é a grande dificuldade que a maioria dos profissionais encontram, não só nutricionistas, né? Eu dando um exemplo na minha área, mas nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos enfrentam esse problema de realmente ficar refém da hora de trabalho e acabar vivendo só para aquilo ali. Então, a nutrição inteligente vem desse contexto junto também. Sim. E essa questão de tu perceber que não fazia sentido ficar só no consultório, eu acho, eu tenho certeza, na verdade, é uma coisa que não é muito divulgado na faculdade, né? A gente aprende uma coisa na faculdade, e na prática a gente vai aprendendo com outros mentores, outros professores. Então, pelo menos na minha graduação, eu não imaginei que seria tão complexo ficar somente no consultório, porque quando eu me deparei, né, que a gente, na medida que a gente quer tirar férias, na medida que a gente quer fazer alguma outra programação, ou até mesmo viajar para eventos, que muitas vezes existem, né, esses eventos de formação, de cursos, toda vez que a gente fazia isso, a gente tinha que mexer na agenda, e esse mexer na agenda gera um impacto financeiro também, né? Então, além de ser ruim para o paciente, de ter que estar remarcando consulta, tem toda a questão de baixar o faturamento do mês. Então, como foi ou quando foi que tu teve esse insight de realmente não dá para ficar só com isso e vou expandir, vou criar uma marca, vou ter a minha equipe? Conta pra gente sobre isso. Então, criar a empresa, já a hora que eu saí da graduação, já tinha esse intuito de montar uma empresa, tanto que a gente montou lá no início, em 2018 mesmo. Expandir a marca pensando em ter novos colaboradores foi meio que uma necessidade por conta do mercado. Então, a hora que eu consigo ampliar meu atendimento, consigo atingir mais públicos, como por exemplo, nós trabalhamos com academias, times de futebol, equipes de luta, então tu tem uma demanda maior que uma pessoa sozinha já não conseguiria fazer. Então já teve a necessidade de pessoas nesse sentido. Hoje a equipe lá conta em torno com 7 colaboradores, que dependem daquilo ali. Não só nutricionistas, né? Mas o gerente financeiro, recepção, as próprias lojas de suplementação que tem os vendedores. Então a empresa já cresceu nesse sentido. Mas a demanda de ter uma empresa também vem vem em cima dessa busca de uma independência financeira
não depender apenas do consultório. Como tu falou, posso ir fazer uma capacitação, vou para um congresso, eu deixo de trabalhar, deixo de atender, deixo de captar, e isso faz com que lá no final do mês já acabe faltando para um objetivo, né, de crescimento dentro da própria empresa. Então, a hora que tu consegue posicionar o teu crescimento como uma empresa e não levar como consultório, com toda certeza tu vai ter essa demanda de crescimento não só de volume, mas também de equipe, né? Que legal. E isso, na verdade, né, a famosa agenda cheia, eu acho que foi quando tu começa a te deparar que na minha agenda, na agenda do Giovanni, não tem mais nenhum horário. Então, começa a fazer essa captação de outros profissionais para trabalhar contigo e compor a tua equipe. Isso foi logo em seguida que tu te formou? Quanto tempo levou para tu encher a tua agenda? Não sei se a tua agenda está cheia, né, nesse sentido, como é que é isso? Sim, eu acho que em questão de deixar a agenda lotada, eu levei em torno de 2 a 3 anos. Isso também foi um dos objetivos da hora que eu coloquei mais pessoas para trabalhar conosco, de ter um estagiário que já na hora que ele entrou para a empresa, como estagiário, já estava sendo programado para se tornar nutricionista da empresa, para trabalhar no mesmo segmento que a gente já trabalhava. Então, hoje o meu objetivo até com os meus colaboradores lá, com os próprios estagiários, que agora são nutricionistas da empresa, é tentar fazer que eles encurtem o caminho que eu tive. Então, se eu levei 3 anos para ter uma agenda cheia, o meu objetivo com eles é que apenas um ano eles já consigam alcançar o que eu alcancei levando 3 anos para aprender. Porque aqueles erros que a gente comete no início, dentro de uma empresa, tu consegue corrigir e consegue te posicionar para que eles já não cometam esses mesmos erros. Então, até como... Lá a gente acaba não dizendo professor, né? Mas como orientador deles, a gente tenta sempre fazer com que eles não cometam os mesmos erros que a gente já cometeu para ter um crescimento mais rápido. Sim. Porque muitas vezes, que talvez aconteceu contigo também na tua trajetória, tu olhar pessoas que se formaram na nossa mesma turma de faculdade e ver que a cada 50, apenas 2, 3 estão trabalhando. O resto acabou mudando de profissão, porque muitas vezes não consegue pular esse ciclo, né? Que é o fato de abrir o consultório, não depender das pessoas, abrir teu próprio negócio. E as pessoas têm muita dificuldade de separar a pessoa física de uma empresa. E acaba que ninguém nunca nos ensinou isso também, né? Sim, com certeza. Essa separação, né, não é só também em termos de nome para situações financeiras, né, que isso também é importante, mas a própria questão de limites, né, até onde vai a pessoa física e onde começa as tuas atividades como pessoa jurídica. Eu Uhum. vejo muito, conversando hoje, né, principalmente com psicólogos, o quanto os psicólogos acabam tendo uma agenda muito cheia com compromissos de pessoa jurídica e uma agenda quase vazia dos compromissos da pessoa física, né? E na minha opinião, isso acaba sendo é, ruim a longo prazo. A curto prazo já é um pouco ruim, mas a longo prazo isso não se sustenta porque a gente é mais, né, do que apenas a nossa empresa. Então, é muito bom a gente ter mentores, como tu falou, né? A tua ideia é que tu consiga impactar as pessoas que estão trabalhando contigo para que elas consigam de alguma forma um atalho, ou pelo menos não errem tanto quanto tu errou. E como seria, assim, na tua visão, né? Quais são os teus principais erros ou o que tu tenta passar para esses teus nutricionistas que estão contigo? Qual é a forma mais fácil ou qual é a forma que tu entende hoje de levar a nutrição para as pessoas? E até falando em termos de atendimento mesmo, né? Então, quais são os grandes diferenciais que tu observou durante esses 2, 3 anos, né? Buscando ter a tua agenda cheia, que tu leva hoje para os teus nutricionistas da equipe? Então, acho que isso é uma pergunta extremamente importante, né? Como que a gente monta o nosso atendimento? Eu criei o meu atendimento em cima dos erros que eu escutava dos meus pacientes, né? Que eles reclamavam de outros profissionais. Ah, fulano não demorou tantos dias para entregar uma dieta. Me entregou uma dieta pronta. Puxou uma folhinha lá e me entregou pronto. Então, tudo aquilo que foram erros que outros profissionais cometeram, que chegou até nós através de reclamações dos nossos próprios pacientes, foi uma maneira de montar o meu estilo de atendimento. Hoje, nosso atendimento no consultório, na clínica, é que o paciente vai no primeiro dia, vai contar a rotina dele, a gente vai tentar montar uma dieta em cima do que ele já faz. Dificilmente a gente vai tentar moldar a rotina desse paciente em cima do que é o melhor para a dieta. A gente vai tentar adaptar a dieta na rotina que ele já tem. Porque se eu tiver que mudar para tentar ter um resultado estético de perda de peso ou até melhor de qualidade de vida, a primeira coisa que eu vou parar é a dieta. Se aquilo ali começar a impactar nas minhas escolhas diárias, eu vou acabar desistindo. Então eu prefiro trabalhar no quesito de precisar primeiro organizar
a vida daquela pessoa, tentar entender o que ele faz e tentar montar uma dieta mais acessível. Isso foi uma das nossas bases para que a gente montasse o atendimento que a gente tem hoje. Em relação aos erros, tenho certeza que errar foi extremamente importante para mim como nutricionista, como empresário, como pessoa também. Os erros que eu cometi lá no início, hoje não cometo mais e tento que eles não cometam. Mas não no sentido de não deixar que eles errem por aprendizado, mas sim errar por não perder tanto tempo como eu perdi. Claro que errar, a todo momento a gente está errando, né? Ó, todo dia que chegou um paciente novo, um paciente barra cliente, né? A gente tem a chance de errar no nosso dia a dia, estar se posicionando em outros locais, né? Como abrir unidade em cidades diferentes, a gente está sujeito a errar a todo momento, porque cada local é um local, as pessoas têm culturas diferentes, a gente tem que aprender a se adaptar muito rápido. Durante uma consulta, a gente leva em torno de 5 a 10 minutos só para tentar ler a pessoa para ver por onde que eu tenho que seguir. Porque dependendo da conduta que for durante o primeiro atendimento, ele nem volta mais, né? Então, se eu for muito rígido, eu perco ele por isso. Se eu for muito flexível, ele já não volta porque ele não queria alguém muito flexível. Então, são erros que a gente cometia no início, foi tentando se corrigir ao longo do tempo e hoje a gente tenta montar que a equipe não faça isso, que a equipe tente fazer o melhor possível. Então, não que o cliente tenha que ter razão, mas com certeza tudo que o cliente nos contar ali, o paciente, a gente vai levar como base para montar o atendimento, tentar entregar o mais individualizado possível. Acho que é aí que vem a questão de uma nutrição inteligente, né? De tentar entregar o nosso papel como nutricionista e encaixar na vida das pessoas, porque a mudança tem que partir principalmente da nossa cabeça para ter resultado, né? Muito bom. Essa questão que tu menciona até do vínculo, que é uma coisa que a gente já tinha conversado antes, é algo que até é bem difundido, assim, na graduação da psicologia, que para tu começar um processo terapêutico, tu precisa fazer esse vínculo com o paciente, como tu disse, né, para adequar aquilo que tu vai passar para ele, porque dependendo do que tu observar ali nos primeiros minutos, tu já consegue ter uma noção do que ele vai fazer ou do que ele não vai, quais são os limites. Essa questão do vínculo, foi falado bastante para ti na tua graduação? Foi algo que tu percebeu mais na prática? Tu acha que todo nutricionista acaba se preocupando com isso? Ou alguns ignoram essa parte do vínculo e fazem só o método acontecer? E se o paciente não gostou, o problema é dele? O que tu enxerga dessa questão de vínculo na nutrição? Isso a gente escuta e acaba recebendo alguns feedbacks que ainda tem profissionais que não levam esse quesito, né? De tentar individualizar e de tentar entender a vida daquela pessoa, a rotina. Quando chega um paciente para nós no consultório, ah, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, né? Que a gente acaba atendendo outros colegas também. Eu tento me colocar no lugar dele, né? Eu tento entender que a rotina dele também é similar com a minha, de muitas horas de trabalho, dificuldade para fazer intervalo, precisamos de uma alimentação mais prática. Então, quando principalmente chegam empresários, aí eu tento não ficar no lado só da nutrição, mas entender como é a vida do empresário também, que eu tenho minhas horas de consultório, mas durante o meu dia eu passo o dia inteiro trabalhando por fora pela questão da empresa. Então, a gente tem hoje o nosso gerente, o Douglas, que cuida de uma boa parte disso, mas todo momento a gente tem que estar trocando ideia, tem que estar respondendo, tem que estar se preocupando, banco, de tudo um pouco, né? Que a hora que a gente demanda uma equipe. Então, quando chega um paciente que é empresário, por exemplo, a gente vai tentar montar um plano alimentar em cima da rotina dele. Se vão ser refeições rápidas, a gente vai utilizar lanches que ele consiga levar para qualquer lugar. Então, não tentar criar empecilhos na rotina daquela pessoa, como, por exemplo, uma coisa que eu acabo utilizando com muita gente, que dá um resultado muito bom, que é algo bem simples. Por exemplo, utilizar uma bebida de proteína, um desses prontos, ou tentar utilizar um whey protein que ele leve na coqueteleira, que é algo extremamente simples. Na hora que eu coloco na minha coqueteleira 2 medidores de whey protein, um medidor de leite em pó, qualquer lugar eu consigo adicionar água e tá pronto. Eu tenho uma refeição com proteína, com carboidrato, se eu colocar um leite desnatado, se eu colocar uma colher de aveia em flocos, então eu vou ter uma refeição completa que ele pode realizar em qualquer lugar. Então isso eu facilito a vida dele e consigo trazer ele para o meu lado. Consigo trazer que ele está sendo cuidado por alguém que entende o que ele está passando. E muitas vezes eu vejo que hoje a gente tem pacientes que estão com nós há 5, 6 anos, que eles estão ali porque não importa a adaptação que vai ter na rotina dele, a gente está sempre se adaptando junto e não tentando impor o método que dificilmente ele vai conseguir seguir em vários ciclos da vida. Então, mudou de trabalho, casou, teve um filho, a gente vai ter que adaptar essa dieta em cima dessas realidades. Então, vai ter que ser algo mais simples, vai ter que ser algo mais prático. Se é um paciente que
o educador físico que realmente leva uma dieta extremamente regrada, com um alimento contabilizado, balança, a gente vai montar a dieta com balança. Então, se o paciente só almoça em restaurante, eu vou colocar em medida caseira. Então, a gente vai tentar trabalhar em cima da realidade deles. Por isso que tentar se ligar ao paciente, ter esse relacionamento dele como uma rotina, isso faz com que ele tenha maior aderência e automaticamente a gente tenha um resultado melhor. Porque hoje 99% dos nossos atendimentos são de indicações, né? A gente tem outros métodos de captação, mas que a gente vai falar mais para frente, mas uma boa parte é a indicação. Então, aquele que é um cara que é empresário, que para a rotina dele ficou ótimo, ele tem um whey para tomar no meio da manhã, ele tem uma marmita que a gente indica alguém que monte a marmitinha exatamente o que ele precisa, que entregue na casa dele ou no trabalho, já pronta, ele vai indicar mais pessoas com essa mesma dificuldade que a gente vai tentar se adaptar para entregar o melhor resultado possível. Muito bom. Na verdade, eu acho que é isso, né? Se os pacientes quisessem apenas o conhecimento, a gente sabe que hoje, né, o chat GPT tá aí para isso, então seria basicamente só digitar ali algumas coisas e já receber o que fazer. Mas eu vejo que o profissional da saúde, ele vai se diferenciar, né, de inteligências artificiais na medida que ele entrega esse olhar, esse acompanhamento, né? E essa questão também de tu saber o que falar quando o paciente erra, que eu acho que é o mais importante, né? Então, claro que as orientações iniciais, elas fazem parte do nosso trabalho, mas tu lidar ali mês a mês, né, dependendo qual é a frequência, no caso, o psicólogo acaba sendo toda semana, mas o nutricionista acho que é mês a mês, mais ou menos. Depende da nossa agenda. Hoje a gente acaba atendendo o paciente uma vez por mês, mas já teve tempo que a gente conseguia, 20 dias. E tem clientes que preferem até. E eu acho que depende também do objetivo, né? Talvez, eu sei que tu tem alguns pacientes que são atletas, então isso pode também mudar um pouco o estilo de acompanhamento, né? Mas eu acho que se a gente estiver tendo como base, né, alguns princípios do vínculo, de adaptar o melhor para o paciente e de conseguir ali realmente entregar o teu melhor serviço, já é um bom caminho, né? Tu já está ali bastante eficaz nessa entrega. Bom, tu falou sobre captação de paciente, né? Tu falou meio que de pacientes empresários ou pacientes que têm algum estilo de vida semelhante, que tu consegue fazer esse link. Como que tu consegue pacientes qualificados? Porque a gente sabe também que existem muitos pacientes que não estão prontos para encarar um processo terapêutico, não estão prontos para encarar um processo de nutrição. E esses pacientes que tu encontra e eles acabam aderindo ao que tu traz, onde tu encontra eles? Então, hoje a entrada de pacientes na clínica é algo que a gente trabalha também como empresário, não como nutricionista, né? Hoje a gente tem uma boa parte através do tráfego pago, através do Instagram, mas indicação do boca a boca, que hoje vem uma boa parte disso também. As parcerias que a gente tem com algumas academias, professores, né? Os professores de educação física, academias de luta, o próprio clube de futebol, em Pelotas a gente atende o Brasil. Tudo isso forma uma rede de indicações. Claro que se eu recebo uma indicação de um profissional, nutricionista, psicólogo, eu vou atrás de informações. Então, hoje o Instagram é a nossa maior porta de entrada. Então, ter ali um Instagram ativo, ter um Instagram com informação, tanto for um Instagram pessoal quanto um Instagram profissional. Tem gente que eu só tenho um Instagram, não acabo utilizando só o profissional. Mas tu ter informações concretas, porque muitas vezes ele vai ter uma aderência no teu plano, ele vai te procurar se realmente ele sentir uma confiança naquilo ali. Quando a gente tem uma indicação de uma pessoa próxima, a gente chama que é um cliente aquecido, né? Que ele já chega para nós com uma chance de fechar lá um acompanhamento, iniciar o acompanhamento, sempre sem dúvida, né? Ele vai chegar porque teve uma indicação de alguém que realmente passou confiança para ele. Então, uma dificuldade que eu enfrentei quando iniciei a clínica aqui em Balneário Camboriú é isso, de vir pacientes por indicações, mas pacientes que não eram o perfil do nosso atendimento. Eu me adapto à maioria dos meus pacientes, mas a gente acaba enfrentando dificuldades pelo estilo de dieta. Então, dietas que a gente acaba, às vezes, não incentivando tanto, que são aquelas dietas que o pessoal busca um resultado mais rápido, busca um resultado, vamos dizer assim, imediato, que alguns profissionais, algumas clínicas acabam trabalhando nesse sentido, de entregar, de vender algo que não é tão viável a longo prazo e, principalmente, algo que não está
apto a que minha rotina familiar, que a rotina de quem está ao meu redor consiga se adaptar também. Então, dietas muito restritas, que eu vou acabar fazendo sozinho, que eu não vou poder compartilhar com a minha família, dietas com baixo teor de carboidratos, praticamente sem errar, então que eu passe a semana inteira sem ter um erro fora da dieta, isso afasta com que a pessoa não consiga ter eventos sociais e tudo mais. Então, estar num local diferente, com indicações diferentes, a gente acaba atraindo um público que às vezes não se encaixa no nosso perfil, que demora um pouco mais para se adaptar. Mas é algo que, como a gente conversou, captação, iniciar um novo negócio, é isso, né? Tu tem que aprender a te adaptar ao mercado e conseguir aprender o mais rápido possível. Acho que isso a experiência ajuda bastante também. Sim. E tu falou sobre a questão de não ser o paciente certo, né? De encontrar um perfil que muitas vezes não era o perfil do paciente que tu já está acostumado tanto a trabalhar, mas também a entregar resultados, porque cada paciente vai ter aí essa diferença no resultado. Tem uns que tu já está acostumado, que tu mais ou menos sabe que vai começar de um jeito e vai ter ali o processo do meio, que tu vai ter algumas Sim, sim. reviravoltas. Então, existem padrões e eu acho que é muito legal quando tu fala isso, porque na minha percepção, tem profissionais de saúde, principalmente, né, que tá começando, que não tem ainda essa noção de perfis de pacientes, ou até tem a noção, mas acha que vai dar conta de atender todo mundo. E eu vejo que esse é um erro, assim, que acaba vindo até como uma sobrecarga na hora que tu começa a aceitar todos os pacientes, porque existe essa barreira inicial que é deixar a agenda cheia. Depois dessa barreira inicial, nós temos a questão de lidar com as demandas que a gente pegou para atender. E na hora que a gente está ali atendendo essas demandas, nem todas a gente vai ter esse conhecimento, essa prática. E isso pode ser um problema na medida que tu se sobrecarrega, porque tem toda a parte do estudo, né? Tem toda a parte de planejar tanto sessões como também a parte nutricional. Essa questão de reconhecer qual era o teu público e qual não era. Isso foi um processo difícil para ti ou foi algo natural? Falando da minha parte, eu sinto que eu tive bastante resistência a entender onde eu deveria estar. Eu sabia, né, que, bom, não é todos os transtornos que eu atendo, mas eu mesmo assim tentava, é aquela até sensação de ser um profissional salvador, né, de o que vier de demanda, tu tentar ajudar. E quando eu comecei a negar, né, dizer, olha, essa demanda eu não atendo, ou essa situação aqui eu prefiro encaminhar, isso começou a abrir espaço, literalmente, na minha agenda, mas principalmente nas minhas responsabilidades. Então, eu comecei a dizer o que realmente eu fazia, o que eu realmente era boa, e aqueles pacientes que eu não achava que era o meu perfil de atendimento, eu encaminhava. Esse processo para ti foi algo natural, tranquilo também? Teve algum desafio ou alguma questão que tu ficou mais desconfortável? Sim, isso eu acho que se torna natural com o tempo de experiência. Porque hoje, com 7 anos de clínica, a gente já consegue entender que eu sei que esse paciente. Geralmente a gente não. A gente explica durante os primeiros atendimentos que, ó, esse perfil, esse tipo de acompanhamento não é o que a gente trabalha aqui. A gente pode adaptar para o que tu quer, mas dificilmente vai entregar aquilo que tu gostaria. Mas conseguir dizer não, conseguir passar recolocar esse paciente para outros profissionais é algo que a gente leva um pouco de tempo para realmente aprender mesmo, conseguir entender. No início, eu acho que para qualquer profissional, principalmente para nutricionista, uh, montar uma estratégia, ver que o paciente não gostou ou que ele não conseguiu ter uma boa aderência, dele não entregar resultado, é algo que te frustra quando tu está começando. Mas ao longo do tempo tu começa a ter mais experiência e tu começa a ver que realmente não é o atendimento, e sim o perfil de pacientes que acabam trocando várias vezes de profissional, buscando uma resposta que muitas vezes eles não vão ter no profissional. Na verdade, a mudança tem que partir deles, né? Então, só que é algo que a gente leva um tempo para descobrir, leva um tempo para amadurecer isso. E hoje na clínica a gente acaba atendendo uma diversa gama de pacientes diferentes, mas que a gente já tem essa consciência. Isso eu sei que não vai dar tão certo, que eu sei que é um paciente que não vai me entregar talvez o resultado que eu gostaria. Mas isso a gente tenta deixar muito claro, porque hoje se tu abrir, como tu falou, o ChatGPT, o Instagram, tu vai ter diversos profissionais vendendo milagre, diversos profissionais de outras áreas
dentro da saúde, tentando fazer o papel de nutricionista, né? Tentando trabalhar alimentação, tentando entregar planos alimentares, que não faz parte do papel deles, mas que prometem vender algo milagroso. Então, quando tu consegue entender que aquele paciente que está buscando só o milagre, ele não se encaixa no teu perfil, tu mesmo consegue remanejar ele e não ter esse que o problema não é o teu atendimento, né? O teu problema realmente é ele que não está pronto para começar uma dieta que realmente vai entregar resultado. E o resultado não vai ser em um mês, não vai ser em 15 dias, vai ser conseguir ter uma mudança no estilo de vida. Que hoje, nosso perfil de pacientes são esses, que estão lá há 4, 5 anos. E tem gente que perguntar o que eu vou fazer em 4 anos no nutricionista. Quando tu começar a ter uma dieta que realmente te ajuda, tu vai entender que aquilo se torna algo bom e necessário para que tu siga evoluindo. Depende se vai ser na academia, se vai ser no esporte, se vai ser uma patologia que a gente corrigiu. Esses pacientes que ficam contigo 4, 5 anos, eles têm alguma diferença, assim, de pacientes que acabam começando e parando, assim, em termos comportamentais ou até em termos de objetivo? Eles têm objetivos mais alcançáveis ou são pessoas que pensam mais a longo prazo? Quais são as diferenças mesmo comportamentais entre um paciente e outro? Essa pergunta, eu acho que hoje eu consigo responder melhor pela experiência de, como eu falei, tá há 7 anos no mercado. Porque hoje eu consigo filtrar isso de quando o paciente chega. Muitas vezes ele chega com uma motivação, com uma demanda, e ao longo do tempo ele vai trocando. Não que a gente vai induzir todos aí para esse caminho, mas eles realmente têm um padrão mais similar. É o paciente que já não busca o resultado para ontem, é o paciente que acaba te trazendo mais indicações de clientes, porque ele conseguiu entender, conseguiu virar essa chave de que a dieta não pode ser algo difícil, que não pode ser algo complicado, que o acompanhamento tem que ser algo saudável e que realmente ele goste. Algo que eu falo nas consultas é, para voltar no teu retorno, tu tem que voltar aqui porque tu quer e não porque tu está sendo obrigado. Então, tu quer voltar aqui na tua consulta de retorno, me mostrar o que mudou, subir na balança, enxergar um número diferente. Ah, não mudou nada, o meu peso está estabilizado, mas eu mudei meu hábito, eu estou conseguindo ir na academia mais feliz, eu consegui fazer com que a minha família se alimente melhor, que a minha família comece a ter mais o hábito de ser mais saudável. E isso entrega um resultado a longo prazo. E eu percebo que hoje esses pacientes têm um padrão. Realmente, são pessoas que têm objetivo a longo prazo, mas que são objetivos alcançáveis mesmo. De, mudei o estilo de vida, consegui não comer no final de semana inteiro fora, consegui deixar uma refeição fora. Se é para errar, como eu sempre falo, se é para errar para comer um lanche, um doce, pô, não erra lá sozinho durante a semana. Deixa para errar quando tá com a tua família, deixa para errar quando é um momento especial. As pessoas acabam comendo chocolate no final do dia, num dia estressante de trabalho, e deixam de comer com a família um churrasco, um aniversário, que era uma data especial, pelo fato de não querer errar, mas acaba errando sozinho. Então, a hora que tu consegue ter pacientes que entendem isso, é o paciente que vai te entregar resultado ao longo do tempo e é o que vai conseguir se manter no acompanhamento por mais tempo. E hoje eu falo para todos, não é por ir lá pagar uma consulta. Tu tem que ir porque tu gosta. Então, se é só para ter o compromisso de estou investindo aquele valor, eu sou obrigado a fazer, são pacientes que a gente acaba convencendo que não precisa fazer mais, porque realmente o que a gente precisa são pessoas que gostem daquilo ali e que consigam entender o quanto aquilo ali ajudou eles e realmente motivou a serem pessoas melhores, que lidar com saúde é isso, né? A gente vai mexer na alimentação, vai ser isso aqui. O resto vai ser conversar, explicar, conseguir trazer ele para esse lado de se tornar uma pessoa mais saudável. Tanto que é um dos nossas marcas lá é que perder peso é consequência de ser mais saudável e não entrar numa dieta pensando em perder peso. Bem legal isso. E assim, uma coisa que tu falou, né, sobre erro, e eu acho que essa palavra erro, ela se aplica tanto a paciente como também empresário. Porque eu acho que lidar bem com os erros é o que faz tu conseguir chegar nos objetivos. E aí, tanto falando de alimentação, né, então, errou ali numa refeição da dieta, é tu não se frustrar com isso, entender que faz parte e retomar. E pensando como empresário, acredito que seja a mesma coisa, né? Por aí, tu errar vai te trazer algum aprendizado, vai te trazer alguma oportunidade para tu fazer alguma mudança ali na tua rotina. Então, eu acho que, como tu até tinha falado, né, identificar essas semelhanças, até para usar como exemplo, é muito legal, né, fazer essas analogias, fazer comparações durante o atendimento. É uma coisa que eu vejo que os pacientes acabam
Ah, tá. Tipo, percebendo assim, né? Ah, Uhum. entendi o que tu quis dizer. Então era isso. Então é bem legal. Essa questão de psicoeducar, aí eu não sei se usa essa palavra na nutrição também. Psico vem da psicologia, né? Mas a gente fala muito sobre psicoeducação do paciente nessa questão de, bom, passado o momento inicial, de conhecer a pessoa, de fazer as primeiras intervenções, seja na parte da psicologia, seja na parte da nutrição. Muitas vezes, no meio do processo, os pacientes acabam se perdendo. E é bom tu fazer essa retomada de consciência, né? Bom, vamos lembrar que estamos aqui para tal objetivo ou com tal foco. Essa parte foi uma coisa que tu sempre fez no teu atendimento? Como é que foi assim para tu conseguir implementar isso na cultura da tua empresa? Isso surgiu ao longo do tempo, mas é algo extremamente importante. É, como tu tinha mencionado, é tirar ele da zona de conforto. É eu bagunçar ele para ele mesmo refletir. Porque, infelizmente, a faculdade, principalmente a faculdade de nutrição, não nos ensina quase nada sobre a parte psicológica. Acho que a gente deve ter uma disciplina ao longo da faculdade sobre isso. E sendo que hoje eu considero que o meu atendimento, 80% é isso. 20% é a dieta. De eu te explicar, montar um plano realmente que está lá contabilizado. Os 80% é conseguir te tirar da zona de conforto, conseguir te trazer para o nosso lado de trazer uma indignação ali, uma indignação boa, né? Dele não estar confortável com o que ele está passando, conseguir entender quais são as demandas dele, principalmente de dar exemplos, como tu falou. Então, se é um psicólogo, se é um fisioterapeuta, se é um educador físico ou empresário, pegar exemplos da prática dele do dia a dia e trazer para o lado da nutrição. Então, trazer os erros que ele comete lá como empresário durante o dia que traz um problema financeiro, trazer para o lado da dieta. Então, se eu errar ali, eu vou consumir 400 calorias a mais. Então, é uma conta matemática para perder peso. Se eu tenho que consumir menos do que eu preciso. Então, se eu consumo 2.000 calorias, eu tenho que gastar dentro dessas calorias para me ajudar na perda de peso, tem que ficar no déficit calórico. Então, quando eu consigo trazer essa informação para ele, entender o que ele faz para mesclar no meu atendimento, eu consigo fazer que ele entenda com uma maior facilidade. Porque 99% das pessoas sabem o que precisa fazer. A gente sabe que a gente não pode comer doce, que a gente tem que comer, não pode comer besteira e tem que fazer uma atividade física, né? Então, a hora que a gente consegue diferenciar isso e incentivar dessa maneira, a gente consegue fazer que eles sigam o acompanhamento e traga ali para o nosso lado, que o resultado está nisso, né? Conseguir Sim. mudar as pessoas. Tem um livro, até não sei se tu já ouviu falar ou se tu teve na tua graduação, que se chama Entrevista Motivacional. É um livro que ele começou a ser usado mais para pacientes que tinham problemas com álcool. A ideia, né, na verdade, começou a ser para isso. E com o passar do tempo foram vendo que dava para a gente adaptar a qualquer contexto que cause ambivalência, que é justamente a ideia de alimentação, né? Então, o chocolate é bom na hora e ruim, pode ser ruim depois. Então, a gente saber trabalhar essa questão de ambivalência com o paciente é algo bem importante, fez bastante diferença para mim pegar ali os principais conceitos desse material. E falando em dificuldade, né, porque essa parte de entrevista motivacional, de estar ali com o paciente incentivando ou tentando olhar a melhor estratégia, isso pode ser fácil, mas querendo ou não é complexo, porque a gente tem que estar adaptando. E uma outra dificuldade que eu vejo, aí puxando um pouco agora para essa parte de negócios, é o seguinte: uh, existe duas etapas iniciais, que é a etapa de tu colocar um negócio no mercado, então tu criar uma empresa, criar uma marca, e a segunda parte é tu sustentar essa marca, né? Tu conseguir fazer ela expandir, ela ter mais colaboradores, ela ter um alcance maior, como tu já vem fazendo, né? Ter mais impacto em outras cidades, não só na cidade de origem. E tudo isso também é difícil, né? Então, quanto mais aumenta as tuas decisões, mais aumenta as tuas responsabilidades também. Então, olhando para esses dois pontos, o que que tu mais achou difícil? Foi o início ou tá sendo agora? E o que que tu tem para contribuir de insights, de colaborações para o pessoal de casa que quer entrar nesse Uhum. desafio? Então, acho que pensando como empresa, não como nutricionista, hoje no Brasil, a maioria das empresas fecha nos primeiros 2 anos. Então, no geral, né, não só sobre nutrição, porque a gente não tem uma cultura financeira. A gente não tem um aprendizado, muito menos na faculdade, muito menos em casa. Poucas pessoas sabem o que é o imposto de renda, o que a gente precisa.
eu preciso abrir uma empresa se eu abro um consultório, a maioria das pessoas não sabe. Então, abrir uma empresa, teoricamente, é fácil. Eu manter ela no mercado, eu conseguir expandir a minha empresa é o que é difícil. Conseguir passar a primeira etapa dos 2 anos, conseguir passar a etapa dos 5, agora está na etapa dos 7. Eu tive vários crescimentos, várias dificuldades ao longo desse tempo. Não só dificuldades financeiras, cada vez que tu faz um aporte para abrir uma nova unidade. Eu já tive uma unidade no Laranjal, em Pelotas, que com a enchente a gente acabou perdendo. Uma unidade com 250 metros quadrados, que a gente teve um aporte financeiro bem alto para inaugurar, que simplesmente tivemos que fechar com prejuízo. Então, para abrir aqui em Balneário Camboriú, a mesma coisa, um aporte financeiro grande. Se tu não está bem organizado, se tu não tem uma boa gestão, tu acaba fechando, mesmo se tu está com a tua clínica com um potencial bom de ganhos, tu acaba fechando por falta de organização. Quando a gente recebe estudantes, principalmente recém-formados na clínica de nutrição, a maioria deles não sabe que ele tem que abrir uma empresa. A maioria deles não sabe a diferença entre PJ e PF. Não sabe que se tu começar teu atendimento sendo uma pessoa física, tu vai pagar lá 27,5% de imposto. Tu paga 3 vezes mais que deveria só por não ter aberto uma empresa. Ele não sabe que ele vai precisar de um contador, ele não sabe que vai precisar emitir nota. Hoje, na nossa empresa, a gente tem o Douglas, que é o nosso gerente financeiro, que ele é contador, ele é economista. Ele começou com nós lá no início, acho que eu tinha 1 ano de empresa, a gente já investiu nele. E hoje, quando eu falo que tu ter um gerente financeiro, tu ter um contador é um investimento, as pessoas não entendem, porque ele pensa, por que eu vou pagar isso se eu mesmo posso tentar fazer? E a hora que tu consegue calcular esses números no final, tu vê quanto que dá diferença a hora que tu tem um gerente, a hora que tu tem alguém que pensa nos números para vocês, que tu consegue perceber que tu tá trabalhando na tua área agora, que é só a nutrição, que consegue mergulhar de cabeça ali e consegue deixar que outra pessoa que está muito mais apta tome conta daquilo ali. Então, a maioria das pessoas não sabe que se tu pode te enquadrar no MEI, que tu não pode te enquadrar no MEI, que tu tem que te enquadrar numa Simples Nacional, que tu tem um teto por ano para bater até 180 mil, tu pode te enquadrar com uma alíquota de 6% de imposto. Se tu ultrapassa aquilo, que dentro de um consultório não é tão difícil, tu ultrapassar 12, 15 mil em atendimento, tu começa a pagar 7 a 11%, e cada estado tem uma alíquota, então a gente nem, depende de onde tu estiver, tu vai ter que te informar para ter esses números. A maioria das pessoas não faz a menor ideia disso, só abre o consultório e começa a trabalhar. Então, quando tu começa a descobrir isso, são várias coisas que acabam nos desmotivando. Por isso que tu estar bem cercado de profissionais é extremamente importante, e tu ter esse entendimento é extremamente importante. Sim. Tu até falou ali no começo, né, sobre abrir empresa é fácil. Eu lembro que foi exatamente essa sensação que eu tive quando eu abri meu primeiro CNPJ, que não foi depois da faculdade, eu acabei abrindo antes para um outro fim. Mas eu lembro que eu fiz ali o CNPJ, até acho que eu fiz sozinha, acho que isso é possível, né? Eu lembro que a sensação foi, meu Deus, eu abri uma empresa. Então, assim, abrir empresa é é uma das coisas mais fáceis que a gente tem, né? Agora, tu manter ela e tu estar dentro, né, dos limites e sabendo como fazer ela crescer para não fechar, para não acontecer exatamente esse dado que tu trouxe, né? É o mais difícil. E além de ser difícil, também os nomes não ajudam, né? Que bom que tu tem o Douglas, é Douglas que tu falou, né? Porque ele acaba facilitando, eu acredito, toda essa parte mais burocrática e de conceitos e de estratégia, porque realmente, além de a gente não ter aprendido isso, quando a gente vai com boa vontade tentar aprender, a gente se depara na frente de milhões de coisas e aí dá quase no mesmo de não saber, porque a gente não sabe para onde correr, né? Então, que legal. E isso é uma coisa que eu vejo também, que o profissional da saúde, ele precisa já ir pensando em algum momento. Quando ele vai crescer, né? Quando ele... Ok, ele quer crescer, mas quando ele for crescer, quem vão ser as pessoas que ele vai delegar? Então, como é que foi pra ti? E hoje, né? Além do Douglas, quem são as outras pessoas que tu acha que precisam existir? Ou quais são as outras plataformas, né? Que precisam existir na tua vida para que tu consiga fazer o que realmente o Giovanni vai fazer. Isso é uma coisa que várias pessoas, né, nomeiam com nomes diferentes, mas é tu saber priorizar o essencial, né? Então, tem coisas que só o profissional da saúde ali vai estar podendo fazer, mas tem muitas coisas que tu consegue delegar na tua empresa. Quais são as coisas que tu vê, assim, que tu consegue delegar e quem são as pessoas que tu foi buscando para te ajudar nesse dia a dia? Então, hoje,
como nutricionista, eu consigo fazer em torno de 250, 270 atendimentos por mês. Então, são pacientes que pacientes que vão frequentemente no consultório. Para que isso aconteça, para que a empresa trabalhe hoje, a empresa tem em torno de 450, 500 atendimentos no mês. Então, para que a empresa funcione redondo, com tudo certo, hoje a gente tem que ter o Douglas, que é o gerente financeiro, que é responsável por praticamente tudo dentro da empresa, contratação, pagamentos, porque às vezes é algo bem simples, né? A internet pode parar de funcionar no meio de uma consulta, porque tu simplesmente esqueceu de pagar. Então, a hora que tu tem a gente usa uma plataforma de pagamentos que o Douglas coloca todos os valores lá, eles são debitados na nossa conta por etapas, né? Então, dia de vencimento, então eu não preciso me preocupar com pagar conta de internet, pagar conta de luz. São 3 unidades, então se eu for lembrar de pagar todos ao mesmo tempo, obviamente eu vou esquecer. Hoje a gente tem a recepção, que é a Ju que faz para nós, que ela faz a recepção tanto de Pelotas quanto de Balneário, lá de Pelotas, que é extremamente importante, que logo quem não tem recepcionista ou não tem alguém responsável por isso não entende a importância de ter uma recepção, que como a gente diz, né, a entrada da empresa é a tua recepção. É a primeira mensagem que tu vai responder, é a primeira mensagem que vai ser as boas-vindas daquele teu paciente, daquele teu cliente. Então, muitas vezes, tá, não tenho condições de investir nisso, mas eu tento deixar aquilo o melhor possível. E eu apanhei bastante nesse início. Hoje a gente está com a equipe bem estruturada, que realmente eu ter hoje um gerente financeiro, ter uma recepção, ter uma plataforma de pagamentos para as contas da empresa ajuda bastante. Ter uma plataforma que a gente monta os planos alimentares. Isso faz com que eu consiga ter esse volume de atendimentos, de atender 14, 16 pacientes em um dia e conseguir me organizar para entregar os planos alimentares em até 2 dias. Isso faz com que, se eu não tivesse todo esse aparato por trás, eu não conseguiria atender o volume que a gente atende. A gente não conseguiria ter esse nível de expansão como a gente teve em 7 anos. Porque quando a gente imagina um consultório particular, a média dos profissionais é 40, 50 pacientes por mês, quando muito, né? Então a gente consegue ultrapassar essa média, trabalhar no volume por não entender o consultório como apenas um consultório, e sim como uma empresa. Então hoje, para manter tudo funcionando, a gente precisa de tudo isso. Sim. Não, e é um número alto, assim, né? Tu fala, claro, eu não estou vendo a tua rotina, mas eu fico pensando como que tu consegue dar conta das outras questões. Então, até eu queria trazer essa pergunta também, porque é uma coisa que eu vejo que a gente até pode saber a teoria, a gente até pode saber toda aquela parte, né, de dormir cedo, acordar cedo, fazer uma boa higiene de sono, fazer uma atividade física, mas na prática muitas vezes a coisa acaba não indo. Então, para o Giovanni, como é que o Giovanni achou a melhor estrutura de levar o dia a dia, assim? Por exemplo, eu hoje optei por não atender de manhã. E com isso, não que eu não trabalhe de manhã, eu trabalho até mais, eu acho. Mas eu vi que o atendimento fluía melhor na parte da tarde, início da noite. E com isso eu fui fazendo vários ajustes, mas isso é uma coisa que, como tu sempre fala, né? É com a prática, é tu vendo ali qual é o teu perfil. Tem pessoas que são mais falantes de manhã, tem pessoas que preferem ficar assistindo aula, um conteúdo mais passivo, né? Não de maneira ativa. Então, como que é a tua rotina hoje? Como tu descreveria a tua agenda? E por que tu construiu a tua agenda assim? Então, isso também veio da prática, mas hoje se tu me chamar ou pela recepção ou pelo meu WhatsApp pessoal e perguntar, gostaria de marcar uma consulta. Meus horários de atendimento é de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite, sem fechar ao meio-dia. Então a gente adapta hoje, eu adapto a minha rotina em cima da minha agenda. Consigo tirar, na maioria dos dias, 1 hora para ir treinar, mas meio apertado. Ainda não é a rotina que eu gostaria, mas é a rotina que eu preciso para fazer que a empresa siga crescendo nesse exponencial que ela está crescendo. Conseguir manter uma alimentação mais regrada. Quando estou aqui em Balneário, por exemplo, eu deixo no nosso frigobar que dentro da empresa lanches mais rápidos, um frango desfiado, que eu consigo fazer um sanduíche sem precisar preparar nada. Deixo a questão do whey para tomar com leite, com aveia, para ser lanches rápidos, que eu sei que eu aplico em outras pessoas e dá certo, então é uma coisa que eu faço comigo também. Mas conseguir fazer que essa rotina dentro da empresa bata com a minha rotina é extremamente difícil, né? Então, hoje ainda não é como eu gostaria, mas a gente está nessa crescente para que cada vez a gente consiga delegar mais e consiga ter mais independência. Hoje a independência que eu gostaria não seria só para ter mais horas para mim, mas sim para conseguir seguir ampliando a empresa em outros sentidos, né? Porque muitas vezes não é só o atendimento, a gente precisa para ter o crescimento,
lançar um curso, lançar uma mentoria, a gente precisa ter mais tempo para seguir trabalhando em cima daquilo ali e não só horas de atendimento. Sim, é o pensar de maneira estratégica o teu negócio, né? Eu vejo que os profissionais, de maneira geral, focam muito na teoria, focam muito em prestar um bom atendimento de certa forma, né, olhando em termos de negócio, o bom atendimento deveria ser o mínimo Sim. e tem todo um outro universo, né, de estratégia e de negócios que a gente deve estar olhando, né, como tu bem colocou. E essa questão, então, não estamos ainda em como gostaríamos, estamos com a agenda cheia e com muitos horários disponíveis em termos de novos pacientes, né? E assim, esse é os dias normais, é os dias que tá fluindo bem. Mas tem semanas que a gente sabe que o estresse, se aconteceu alguma coisa errada, né, dentro da empresa ou até na vida pessoal, o estresse acaba aparecendo e isso também pode impactar a qualidade do nosso atendimento. Então, como é que tu lida? Tu toca direto e bora? Tem alguma estratégia que tu usa para fazer essa regulação emocional e tu conseguir voltar a atender bem? Como é que é assim no teu dia a dia? Eu acho que isso eu tenho a meu favor, que para mim, atendimento, consultório, eu acho que é uma maneira de me regular. Porque é uma maneira que eu consigo me conectar com as pessoas, consigo escutar histórias diferentes, consigo aprender muito. Porque cada pessoa traz uma vivência, cada experiência que ele me conta e compartilha por também virar um acompanhamento, né? O paciente acaba recorrendo 10, 11 vezes no ano para passar numa consulta. Então, acho que é uma maneira de que me ajuda para me regular. Conseguir tirar uma hora do dia para ir treinar me ajuda também, mas algo que eu tento fazer com que seja o principal do meu atendimento é que não interessa se tu tá indo lá às 7 da manhã ou se tá indo lá às 8 da noite. Para ti, a tua primeira consulta daquele mês, mesmo que a minha vai ser a 14ª. Então, eu tento fazer exatamente como se fosse a primeira. Eu tento me entregar o melhor ali, tentar dar o máximo de atenção, porque eu sei que muitas vezes ele esperou o mês inteiro para ir lá me contar sobre aquilo ali. Não importa se já são 8 da noite ou habitualmente a gente vai até às 10, o paciente chega às 9 e acaba às 10 horas. Eu vou escutar da mesma maneira, vou prestar atenção da mesma maneira. Porque a hora que tu começa a fazer algo que tu gosta, eu já não considero tanto como um sacrifício ficar 10 horas no consultório. Porque são 10, 12, 13 horas que a gente está ali escutando histórias, conseguindo moldar a vida das pessoas e conseguir participar um pouquinho de cada pessoa, né? Conseguir moldar ela um pouquinho, quanto é gratificante quando ele retorna no outro mês, retorna com o resultado. Isso a gente nem está falando de perda de peso, né? É o resultado no geral, de ele conseguir trazer outro familiar para consultar, conseguir melhorar uma patologia, conseguir ver o quanto que valeu a pena eu ficar até as 10 da noite para atender ele, para ele ter o resultado que ele teve, que eu tenho certeza que ele vai levar pro resto da vida. Então, isso é uma coisa que eu acho que automaticamente a gente faz nos regular, né? Sim. E é bom tu falar isso porque eu vejo que a gente, obviamente, né, cada pessoa tem um perfil. Então, cada Uhum. profissional também tem um perfil. Tem pessoas que se reenergizam Sim. com atendimentos. Então, eu posso estar meio desmotivado. E, claro, a sensação de ser útil para alguém é algo que impacta na nossa Uhum. autoestima, traz a autoeficácia, né? Sim. Então, a gente pega aquele gás. Mas não é todo profissional que Sim. tem esse perfil. Então, Uhum. tu saber ter essa sensibilidade de ver onde são, né, os teus potenciais momentos que tu vai conseguir melhorar o teu ânimo, isso é bem importante. Mas como eu disse, não é todo mundo que Que funciona consegue igual. fazer isso, né? E isso é bom e ruim, eu acho. Mas o grande ponto é como reconhecer isso, ainda mais com a equipe, né? Então, se eu olhar para a minha equipe, eu sei as características de cada profissional. Eu até tentei, né, compor uma equipe que tenha a sua, que a gente tenha um perfil comportamental parecido para a gente conseguir trabalhar juntos, mas eu tentei buscar algumas diferenças para que cada um consiga ir fazendo uma demanda Sim. diferente. É, olhando para a tua equipe, como é que é essa parte de cobrança? Porque a gente se cobra o tempo inteiro, né? Então, para tu tá com todos esses horários, eu imagino que existe uma Uhum. cobrança e uma responsabilidade. Como que é, sendo empresário na área da saúde, para tu conseguir manter a tua equipe funcionando com esse nível de cobrança, mas também sem deixar que a cobrança acabe afetando de maneira negativa, né? Porque isso pode acontecer. Como é que é a tua percepção ou como é que tu lida com isso? Essa é uma pergunta muito importante. Eu acho que é por isso que nem todo profissional consegue ser o chefe, né? Consegue ser o empresário, consegue ser dono do negócio.
Porque as pessoas... Hoje eu não cobro os que trabalham com nós, com a minha equipe, da maneira que eu me cobraria. Porque eu sei que o jeito que eu me cobro, talvez eles não conseguiriam acompanhar e não gostariam de ser cobrado dessa maneira. Eu tenho uma autocobrança bem grande em tentar ser cada vez mais produtivo, tentar melhorar a empresa, tentar melhorar o que eu faço no dia a dia. E dentro da própria empresa, a gente tenta fazer com que a cobrança venha como exemplo e não como uma cobrança ruim. Porque eu sei que se eu cobrar demais, utilizar métodos de exigir tanto a questão financeira, de preciso de tantos resultados, eu sei que esse resultado vai ser momentâneo. Eu não vou conseguir fazer com que ele goste daquilo que ele está fazendo e que ele traga resultado para a empresa. Hoje, dentro do método da nossa empresa, da Old School, o nutricionista com 1 ano de empresa ainda não me traz o resultado que eu gostaria, financeiro. Ele vai conseguir entregar resultado a partir do 2º, 3º ano, que ele vai estar atingindo um público, um nível de atendimento maior. Aí eu vou começar a ter uma rentabilidade com cada profissional. O primeiro ano, os primeiros 6 meses e o primeiro ano, teoricamente a gente paga para eles trabalhar. Que isso é um método da nossa empresa que a gente começou lá no início e deu certo. Eu pagar um valor, um salário, vamos dizer assim, para ele trabalhar esse primeiro momento, para ele aprender dentro da empresa, para que depois ele siga trabalhando. Porque o quanto é difícil a gente pegar profissionais que já tiveram experiências e eles já chegam com hábitos e manias, vamos dizer assim, que não são tão interessantes para quem já tem uma empresa andando. Então, hoje a gente faz um investimento neles para que ao longo prazo isso volte em questão per capita para a própria empresa, para que isso siga funcionando como já vem funcionando. Então, por isso que hoje eu falo, ser dono de uma empresa não é para qualquer um, né? Tanto que a maioria desiste. Então, hoje, ser dono da Old School, trabalhar em cima disso, a gente tem que se adaptar a cada mercado, se adaptar aos próprios colaboradores, tentar entender tudo o que acontece ali, porque eu ter um grande objetivo, né? Que é fazer a empresa crescer. Eu hoje vivo, vamos botar 95% para a empresa, tanto que eu ando com camisa da empresa. Hoje as nossas camisas sociais é escrito nutricionista, o logo da empresa no braço. Ando com uma caminhonete plotada com o nome da empresa do lado, é meu carro do dia a dia. Então, aonde eu vou, não importa se eu estou na academia, se eu estou num evento social, eu estou sempre com alguma coisa da empresa. Porque isso é uma coisa que eu aprendi lá no início. Se tu não acreditar na tua empresa, quem vai acreditar? Então as pessoas às vezes têm essa dificuldade de ter vergonha ou ter medo. No meu Instagram pessoal eu não posto nada do que eu trabalho. Pô, se tu não acredita que tu tem um potencial de vender aquilo ali, tu acha que alguém vai comprar? Então foi acho que uma coisa que tu tinha me perguntado, né? O quanto que essa questão de fazer com que o paciente entenda isso. Eu acho que foi uma grande virada de chave na minha empresa, foi que hoje os pacientes que frequentam o nosso ambiente, eles gostam e têm orgulho de ir na empresa. Então ele vai lá na frente da empresa, tira uma foto, ou tá com as nossas garrafinhas, que todo paciente ganha uma garrafa escrita Old School, que é realmente para tomar água, mas para realmente lembrar daquilo ali. E eles fazem foto, nos marcam, que vamos botar que há 5, 6 anos atrás, 10 anos atrás, as pessoas teriam vergonha de ir no nutricionista, ou por estar acima do peso, ou por estar tratando uma patologia, e teriam vergonha de tirar uma foto e postar. Hoje eles fazem questão de ir no consultório, fazer um stories, nos marcar, ou pedir para tirar foto, ou pedir para gravar uma avaliação, uma coisa nesse sentido. Então se torna uma propaganda gratuita da melhor forma possível, que é quando aquele paciente tem o orgulho de usar a tua marca. E entra naquela questão da marca visual, né? De tu conseguir fazer, de criar um nome e uma marca junto. Que hoje é tão difícil tu conseguir implementar marcas no mercado. Né? E acho que eu uso como base marcas que já estão aí no mercado há bastante tempo, que com certeza o visual é extremamente importante, né? Ele ter algo para lembrar. E isso é mais uma coisa que a faculdade acaba não ensinando, como tu vai embalar de certa forma, né, o teu serviço. Então, o teu serviço vai existir na medida que ele ficar bom, ou até antes disso, né, durante o processo. Então, tu tá ali aperfeiçoando a parte técnica, mas é importante de alguma forma tu já embalar o teu serviço com, como tu disse, uma marca, as cores, a missão, né, para onde tu quer levar essa pessoa, qual é o estilo da tua empresa. Então, isso é uma coisa que eu vejo também que faz muita diferença, e que bom que tu conseguiu já criar isso logo no começo, como tu contou, né? Foi bem no início da tua trajetória. E a marca Old School, ela tá presente no Instagram também, se alguém quiser conhecer. Eu não sei se tu faz também atendimento online, mas aí como que as pessoas podem conhecer a marca, como as pessoas podem acompanhar teu trabalho, como é que tá a tua exposição na internet e também os acessos, né? Além da nutrição, existem outras maneiras de estar próximo a ti para conseguir acompanhar o teu trabalho? Hoje, através do Instagram Old School Nutri, e o meu Instagram, que é #nutricionista Giovanni Sodré. Ali
postar todo o nosso trabalho, tudo que a gente consegue fazer, os horários de atendimento, os locais, né? Tanto em Pelotas quanto aqui em Balneário Camboriú. No Instagram, eu principalmente posto quando estou aqui em Balneário, quando estou em Pelotas, a rotina do consultório, os locais que a gente atende, quando a gente tem participação em campeonatos com os atletas, tanto de jiu-jitsu, muay thai, o time de futebol, eu posto bastante sobre isso, porque é realmente onde as pessoas começam a ter essa aderência por começar a acompanhar a marca e começar a entender o que a gente faz. Porque hoje, como por exemplo, uma criança ou adolescente, ele tem uma maior facilidade de procurar um acompanhamento nutricional porque ele consegue olhar pelo Instagram, que há anos atrás ele não teria esse acesso, né, de ir até um profissional, ele teria que ir numa clínica, marcar uma consulta para depois entender o que ia ser feito. E quando hoje tu tem um Instagram, tu consegue procurar, acompanhar, ver o que ele faz, o que ele posta e acaba trazendo essa aderência. Atendimentos online a gente trabalha bastante no consultório, até porque uma boa parte dos atletas que eu atendo hoje não são daqui. Então, atletas de BH, Amazonas, atletas fora do país, Nova Zelândia, Estados Unidos. Então, que eram daqui ou já são de lá e acabaram começando o acompanhamento com a gente. Então, também flexibiliza esses atendimentos online, que é algo também extremamente interessante para, como profissional da área da saúde, tu conseguir entender rotinas diferentes, hábitos diferentes e conseguir aplicar aquilo que tu já sabe numa cultura diferente. Legal. Giovanni, muito obrigada. Passou rápido, mas estamos chegando ao fim. Muito obrigada por todas as trocas e por tu trazer, né, esse lado mais empresarial e principalmente esses insights, essas falas que a gente não tem em outro lugar muitas vezes. Então, tenho certeza que muito do que tu trouxe aqui vai ajudar quem está começando ou até mesmo quem já começou e está se sentindo meio perdido. É muito importante nós identificarmos pessoas que deram certo para a gente ganhar o impulso que às vezes falta, né, no dia a dia. Então, muito obrigada mesmo por trazer todas essas questões e também por ser o primeiro convidado, né, do podcast. Com certeza vamos marcar outras vezes para aprofundar mais algum assunto, mas de maneira geral, fico muito feliz com todas as coisas que tu trouxe para cá. Eu que agradeço.